Se eu te perguntar, a verdade ela é absoluta? A verdade não é relativa? Você consegue me responder isso? Você acha que a verdade ela pode ser subjetiva? Ela pode ter ideias diferentes dependendo do ponto de vista de cada pessoa? E é isso que importa? Ou a verdade ela é absoluta por completo em todas as áreas, em todos os sentidos? No mundo reformado pelo iluminismo, humanismo, nós percebemos que abrimos a mente para a compreensão de todas as coisas. Só que problemas surgiram. E o problema da verdade, a verdade é absoluta ou não é absoluta? Como podemos compreender a verdade? Entendemos que a razão e a lógica parte do que vemos e tudo que vemos depende do nosso ponto de vista. Só que isso não leva as coisas a serem subjetivas. Tudo é objetivo e não relativo, mas depende do ponto de vista. E criando assim na nossa consciência a concepção do entendimento sobre aquilo, conseguimos reproduzir essa verdade por meio da lógica racional de comunicação verbal, simbólica. Os símbolos, as falas, as palavras são os símbolos que dependem do nosso raciocínio intelectual, da concepção do que vemos. Portanto, tudo o que vemos depende do ponto de vista. Mas todas as coisas não são subjetivas, mas são objetivas. E elas não dependem de uma ideia ou de uma ideologia. Para ficar mais simples, depende do ponto de vista. O que eu quero dizer com isso? Digamos que nós vemos um homem correndo na rua e nós temos apenas essa visão, esse ângulo. Logo podemos pensar que ele está fugindo de algo ou está atrasado para algum compromisso ou algo do tipo. Só que agora nós ampliamos a visão e temos outra visão de uma mulher à sua frente com a bolsa caminhando na rua. E agora pensamos, ele pode estar querendo assaltar esta mulher. Só que nós ampliamos a visão novamente e vemos que acima dessa mulher caminhando na rua tem uma placa que está pendurada apenas por um parafuso, balançando por causa do vento. E este homem viu e está correndo para tentar salvar essa mulher, para que essa placa não caia em cima dela. Então o ponto de vista depende do que vemos, e se vemos em partes, não compreendemos e portanto não podemos chegar à conclusão. Se vemos cubo, só que vemos apenas o lado dele, pensamos que possa ser apenas um quadrado, só que ampliamos a visão e vemos que é um cubo. E entendemos vendo o cubo que ele tem várias cores. Precisamos girar ele completamente para ver todas as cores que compõem esse cubo. Então entendemos e temos a concepção do entendimento de que é um cubo e de quais são todas as suas cores. E podemos afirmar que é um cubo com todas essas cores específicas que ele possui. Nós criamos, através do que vemos, a concepção de entendimento e reproduzimos isso através da comunicação verbal ou não verbal. As palavras em si, elas não são e não levam a relevância da crítica, da subjetividade ou da objetividade. O que leva é o pensamento racional, a parte do que vemos com um todo, o seu completo da coisa, para assim termos a concepção exata do que é. Eu dizer que 1 mais 1 é 2 é um fato. Eu posso mudar essa palavrinha para outro nome, ou 2, só que a concepção do entendimento do que é 1 mais 1, que é igual a 2, isso é lógico, racional e absoluto, isso não muda. É a mesma coisa que eu estando com um balão na mão, cheio de ar, e estou com agulha. Eu furei o balão. Se eu falo, eu não furei o balão, isso é uma mentira, porque eu furei o balão. Agora, se eu digo, eu furei o balão, sim, eu furei, isso é uma verdade. Então, notamos que na concepção do entendimento do que vemos, entendemos que se eu digo que não furei o balão, é uma mentira. E se eu digo que sim, furei o balão, é uma verdade. A verdade, ela é absoluta. Sim, eu furei o balão. E logo, se eu digo que não furei o balão e vemos que eu furei o balão, até a mentira se torna absoluta, porque eu furei o balão. Então, a palavra sim ou não depende da sua lógica de fonemas, de sílabas e de palavras em si e das frases ditas, mas depende da lógica racional obtida através daquilo. E todas as lógicas racionais, a matemática em si, a decodificação da criação do mundo, do universo, é apenas uns símbolos criados, fórmulas criadas para a concepção do entendimento das coisas que são lógicas, que são racionais, que são contínuas e que não há mudança.
que não entram na concepção do nosso entendimento. Então a verdade, ela é absoluta, a verdade ela não é subjetiva. A gente precisa apenas buscar o conhecimento para ter o entendimento sobre isso. Porque quando a gente entra na parte de ideologia, ideias obtidas na mente, não é relevante em si, porque a gente trói, a gente destrói, a gente distorce a realidade de que somos de fato. Nós vemos por aí muitas ideologias que fogem completamente da realidade, da lógica do mundo, de como ele funciona, de como as coisas decorrem ao longo do tempo, e que eu acho completamente errado. Então, eu espero que vocês tenham entendido a minha visão do que é a verdade em si. A verdade ela é absoluta. E para mim, não ficar apenas com essas palavras, eu quero dizer aqui sobre Jesus, que é o caminho, a verdade e a vida. Jesus ele é o Logos. Como diz em João 1, no princípio era o Verbo, e o Verbo se fez carne, e todas as coisas foram feitas por ele e por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. É a mesma coisa que nós temos a concepção do entendimento de que a consciência ela pode ser vazia. Para a gente entender a moral e a ética, que é a convivência entre os seres, porque uma consciência depende de outro ser para viver e para compreender e para criar uma ética e uma moral. Logo entendemos essa graça de Deus, do Pai, Filho e Espírito Santo, porque Deus em si mesmo, ele cria todas as coisas através do Filho. O ser precisa de outro ser para ter a concepção de moral e de ética. Como muitos filósofos dizem que a consciência ela é vazia. Então quando nós, digamos, entramos num laboratório e entramos a priori do entendimento sobre isso, entendemos que só temos ser, que é nós mesmos, e a consciência está vazia. A partir disso, nós não conseguimos ter compreensão de nada. Então, a única coisa que se faz é criar a alguém à nossa semelhança, porque nós só temos a nós mesmos. E a partir disso surge a moral e a ética. E o que é mais incrível é que, a partir disso, o que eu tenho de concepção sobre moral e ética é que agora eu tenho outro ser e minha consciência já não é mais vazia. E esse ser é a minha semelhança. Então eu não devo fazer aquilo que não quero que faça comigo com a pessoa, e devo fazer aquilo que eu quero que faça comigo, como está na palavra do Senhor. Como Immanuel Kant já diria, ele tem essa visão da moral. E é isso mesmo, e isso está na palavra de Deus. Então tudo o que eu penso, quanto maior o conhecimento, mais próximo eu estou de Jesus. Tudo me leva ao Senhor Jesus Cristo.